Vamos para a leitura em nome de Jesus. Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 37, 38 e 39, que vai dizer assim: pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará. O meu justo, porém, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daquele que retrocede para a perdição, mas daqueles que querem para a conservação da alma. E as palmas louvem ao Senhor, amém? E as palmas louvem ao Senhor, amém? Em nome de Jesus. Prestem atenção, igreja. Nós vamos ver aqui no versículo 37. Pois, ainda em pouco tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. Quem que há de vir sobre a face da terra? A palavra vai falar que é há pouco tempo. Aquele que há de vir, virá. Jesus, ele está prestes a vir. E ele vai vir com grande glória e poder. E a palavra fala que ele não tardará. Prestes está para vir buscar a sua igreja. Então, como nós devemos estar andando? Como nós devemos estar se comportando diante daquele que vai vir e que não tardará? Como devemos estar? Como estamos diante dele? Vamos parar para auto se analisar. Vamos parar para pensar como estamos diante daquele que tem o poder e a glória em suas mãos, que fala na sua palavra que ele virá e não tardará. A palavra do Senhor, ela diz que ele não pode nos pegar dormindo, porque aquele que dorme ficará em sua vida. O cristão, igreja, ele espera a vinda do Senhor Jesus. Amém? Mas se nós esperamos a vida do Senhor Jesus, nós temos que estar com a nossa vida consagrada no nosso Senhor. Glória a Deus. A nossa vida, ela tem que estar alicerçada, consagrada diante daquele que virá e não tardará. Em 1 João capítulo 2, versículo 17, vai dizer assim: e o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, se ele virá e não tardará, se nós estivermos fazendo a vontade dele, nós permaneceremos para sempre, para a glória e honra do Criador dos céus e da terra. A palavra vai falar que este mundo ele passa, e as suas vontades, os seus desejos, as suas concupiscências, nós passamos. Tudo vai findar o que há sobre a face desta terra. Mas a palavra do Senhor, ela diz: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Estamos fazendo a vontade do nosso Criador. Estamos fazendo a vontade do Deus, o Criador dos céus e da terra. Porque se estivermos fazendo a vontade de Deus, eu e você vamos permanecer para sempre. Mas sabe na onde? Na glória com o Criador dos céus e da terra. Na glória com aquele que deu o seu Filho amado para nos salvar, para nos libertar, para nos curar e nos tirar de todo o pecado. A nossa vida, a igreja, ela tem que estar consagrada no Criador dos céus e da terra. Se estivermos se consagrando diante do Senhor, nós podemos ter certeza que quando tudo passar, nós não passaremos, porque nós permaneceremos com o nosso Senhor para todo o sempre. Em Salmos
48. Deleito-me em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Aqueles que sabem, aqueles que compreendem o que este versículo está dizendo, pois ainda há um pouco de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. A palavra vai falar: espere somente um pouquinho e nós veremos a glória de Deus. Mas aquele que tem essa convicção, esta certeza, ele vai se enquadrar neste salmo que está dizendo: deleito-me em fazer a tua vontade. Porque nós se deleitamos em fazer a vontade de Deus? Porque nós sabemos que um dia nós estaremos diante de Deus, que um dia nós receberemos toda a promessa que Ele nos prometeu. Porque nós se deleitamos em se consagrar, em aguardar a vinda de Cristo Jesus? Porque nós sabemos que Ele nos tirou das trevas para trazermos para a sua maravilhosa luz, para nos darmos vida e vida com abundância. Então nós devemos, igreja, se deleitar no Senhor, fazendo a vontade dEle, meditando em sua lei e guardando dentro do nosso coração. Porque se nós se deleitarmos em sua lei, se nós guardarmos a sua lei em nosso coração, se nós fazemos a vontade do Criador dos céus e da terra, na sua vinda, Ele não nos deixará. A palavra vai falar que dois estarão moendo no moinho, um ficará e o outro irá. Por que um ficará e o outro irá? Porque um está se deleitando, guardando a lei do Senhor em seu coração, fazendo a vontade, os desejos do Criador dos céus e da terra. Então a palavra do Senhor, ela diz que todos que fazem a sua vontade viverá com Ele para todo sempre. E aqueles que estiver fazendo, nós teremos a certeza que irá morar com Deus. Mas o que ficou foi porque não se deleitou, não guardou a lei do Senhor em seu coração. O salmista, ele era um homem dedicado aos mandamentos do Criador dos céus e da terra. Ele praticava a vontade do Criador em sua vida. É por isso que quando ele chegou a vida dele ao fim, ele disse: estou indo para o caminho de todos. Mas ele tinha a certeza que ele iria ter um encontro com o Criador dos céus e da terra. E ali ele deu uma ordenança para o seu filho: se você fizer a vontade do Senhor e guardar todos os seus mandamentos, o Senhor será contigo. O Senhor, Ele é conosco quando nós se deleitamos e fazemos a vontade do Criador dos céus e da terra. Mas sabe por quê? Porque nós sabemos que um dia Ele virá. A palavra vai falar que Ele não tardará. 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia como 1000 anos. O Senhor, Ele não se prende no tempo, Ele não se prende ali na contagem que a humanidade se prende. O Senhor é eterno, e a sua eternidade é para todo sempre. Glória a Deus. Em Romanos 12, 2: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, guia-me o teu bom Espírito. Aquele que compreende que um dia o Senhor virá e não tardará, ele não se conforma, igreja. A palavra do Senhor vai falar que Ele não se conforma com as coisas deste mundo. Em Salmo 143, ensina-me a fazer a tua vontade. Quando nós não se conformamos com este mundo, nós pedimos para que Deus, Ele nos ensine a fazer a vontade dEle. Ele nos ensine a nos guiar pelo caminho que Ele deseja que nós andamos. Então, se nós queremos ali ter um encontro com o nosso Senhor, compreendendo e entendendo que um dia Ele virá e não tardará, nós temos que pedir para que Ele ensine a fazer a sua vontade.
e guiar pelo Espírito Santo em nossas vidas, pelo seu bom Espírito. Porque através do Espírito Santo nós vamos ter um discernimento daquilo que o Senhor quer que nós fazemos diante dele e em nossas vidas. Se nós pedimos, ensina-me a fazer a tua vontade, o Senhor ele vai nos ensinar. Porque nós pedimos para que ele nos ensine, para que nós não ficamos em sua vida. Porque se nós não tivermos ali se deleitando, aprendendo na vontade de Deus, sendo guiado pelo bom Espírito do Criador dos céus e da terra em nossas vidas, de jeito nenhum nós conseguiremos entrar pelo reino de Deus. Glória a Deus. Vou repetir esse versículo. Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade. Todos aqueles que compreendem que o Senhor vai vir, ele tem que pedir para que o Senhor ensine ele a fazer a vontade do Criador dos céus e da terra. Glória a Deus. Porque este mundo, o que ele quer que nós faça é a vontade dele, os desejos dele. E o que o mundo nos oferece não é muito agradável à nossa alma, ao nosso corpo. O mundo ele não oferece salvação. O mundo ele não oferece vida eterna. O mundo ele não oferece paz. O mundo ele não oferece amor. Mas o Senhor, nos ensinando a fazer a vontade dele, ele nos ensina a termos paz. Ele nos ensina a termos amor um pelos outros. Ele nos ensina a termos amor pela nossa família, pela nossa esposa, pelos nossos filhos. O mundo ele não nos ensina isso. Então pede o ensinamento do Senhor em sua vida, para que você seja bem sucedido, não somente materialmente, mas espiritualmente, e ainda herde o reino de Deus. Eu creio que toda a humanidade ela quer entrar pelo reino de Deus, mas nem todos querem fazer a vontade do Criador dos céus e da terra. Se não fazemos a vontade de Deus, não vamos entrar em seu reino. Então, para fazermos a vontade de Deus, nós temos que pedir para que Ele ensina. Nós temos que pedir para que Ele guie nós diante de seu Espírito Santo, aquele que pode nos guiar a todo o caminho, a toda a verdade, a todo o conhecimento. O Espírito Santo ele não nos confunde, ele não vai nos deixar brecha, ele não nos vai deixar falha, ele não vai deixar dúvidas em nosso coração, ele vai nos deixar certeza que nós estamos sendo guiados por caminho certo, veredas tranquilas de paz e vida eterna. Glória a Deus, aleluia. E Romanos 12, 2. Amém? Me perdoa por eu ter errado ali o versículo. E não vos conformei, preste atenção, com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Preste atenção. O que o Senhor ele diz em sua palavra? Ainda um pouco de tempo, aquele que há de vir virá. Mas o que em Romanos ele nos ensina? Que aquele que espera a vinda do Senhor, ele não deve se conformar com este mundo. Quantos estão na presença do Senhor e estão se conformando com esse presente século? Quantos estão neste mundo que estão agarrados e não querem soltar? A palavra do Senhor, ela diz que todos nós que hoje estamos ouvindo, que hoje estamos sendo ensinados, que hoje queremos ser libertos, que hoje queremos cura, que hoje queremos milagre, que hoje queremos paz e a presença de Deus em nossa vida, que queremos libertação do nosso filho, do nosso esposo, da nossa esposa, daqueles que estão no tráfico, daqueles que estão nas drogas, daqueles que estão na prostituição. Não devem se conformar com este mundo, porque este mundo, a palavra vai falar, não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus. A nossa mente ela tem que ser transformada, ela tem que ser renovada, ela tem que ter um entendimento da perfeita vontade de Deus em nossa vida. E qual é a perfeita vontade de Deus
Deus em nossa vida? O que Deus Ele quer para nós? Deus Ele quer ver o nosso mal, Deus Ele quer ver a nossa derrota, Deus Ele quer ver a nossa destruição. A palavra do Senhor vai dizer que Deus quer ver a nossa salvação, que Deus quer que nós tenhamos um encontro com Ele nos céus, que Deus quer que abra os portões celestial e milhares de anjos aplaudindo para que nós ali seja recebido por eles. Deus Ele quer ver somente a nosso bem, somente ali a que nós seja alegres, contentes. Deus Ele não quer ver nossa derrota, nossa miséria. Deus não quer ver nós prostrado, caído, condenado. A vontade do Criador dos céus e da terra é que nós entendemos a sua palavra, que Ele deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Ele deu o Filho amado, para que todo aquele que nele crê seja curado, seja liberto, tenha paz, tenha longanimidade de vida. A vontade de Deus é que a humanidade ela venha ter paz um dia, porque este mundo, este século vindouro, ele nos traz perturbação, dor, angústia, desespero, morte sobre nós. Mas o Senhor é vida, e vida com abundância. A vontade de Deus é isso, igreja. A vontade de Deus é que um dia que todos que estão aqui esteja reunido ali para entrar pelos portões celestial. E nunca mais sinta dor, nunca mais chore, nunca mais tenha problemas na sua vida, nunca mais tenha desespero sobre a sua alma. A vontade de Deus é isso, de ver nós bem, de ver nós alegres. Versículo 38. O meu justo, porém, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? Amém. Nós vimos algum momento o Senhor Jesus ele recuando. Nós vimos algum momento o Senhor Jesus ele falando que queria desistir, porque ele tinha fé, ele tinha confiança no Criador dos céus e da terra. A palavra do Senhor ela vai falar: o meu justo porém viverá da fé. Se nós praticamos a palavra de Deus como foi ensinado, pedindo para que a vontade de Deus age em nossa vida, que o bom Espírito do Senhor nos guie, não se conformando com este mundo, nós somos justos diante do Criador dos céus e da terra. O meu justo viverá da fé. E a palavra do Senhor diz que aquele que vive diante do Senhor vive de fé em fé, porque é a fé que vai nos levar diante de Deus para a salvação e vida eterna. A palavra fala: o meu justo porém viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha para o teu irmão e diga: aquele que confia no Senhor, ele não recua, ele prossegue para a vida eterna. Olha para teu irmão com autoridade e diga: aquele que confia no Senhor, ele não recua, ele prossegue para a vida eterna, porque essa é a vontade do Criador dos céus e da terra. Aquele que recua, o Senhor não sente prazer. Aquele que recua, o Senhor não sente alegria. Aquele que recua, o Senhor se entristece por ele ser fraco, por ele ser desobediente, por ele não ter coragem. A palavra do Senhor vai olhar e vai falar que quando Jesus ele está subindo das águas batimais, ele diz: eis aí o meu filho amado, a quem me comprazo. Quando nós andamos por fé, quando nós confiamos no Senhor, ele se regozija, ele se alegra, porque ele sabe que você tem fé, que você tem prazer nas leis, no mandamento, nas palavras e nos ensinamentos dele. Glória a Deus, aleluia. E que você de modo nenhum vai recuar. Sabe o que a palavra do Senhor ela diz? Os covardes e medrosos volte. O Senhor ele não sente prazer naqueles que têm vontade de recuar, porque eles são medrosos, são covardes. Ele quer homens corajosos, mulheres corajosas, que ele tirou do lamaçal para prosseguir ali com fé, com dedicação, com coragem para a vida eterna. Aleluia! Ele não sente prazer, igreja. O Senhor te chamou para ele sentir prazer em você, ele sentir alegria,
ele sentir desejo, eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. Glória a Deus, aleluia. Devemos ser constante e não retroceder. Nós temos que ser constante. Luta vem, prova vem, barreira vem para nos derrubar, mas nós temos prazer na lei de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. A nossa mente ela é renovada, o nosso coração ali ele é dilatado diante do Criador dos céus e da terra. O nosso entendimento ele não está nas coisas que esse mundo nos oferece, mas naquilo que Deus é em nossas vidas. Nós devemos ser constantes e não retroceder, porque aqueles que é constante, igreja, ele recebe o galardão de Deus. Aleluia! Paulo ele foi constante, Paulo ele foi determinado, Paulo ele foi corajoso, Paulo ele passou por tantas provas, tantas lutas, tantas dificuldades, ele sofreu naufrágio, ele foi mordido por uma víbora, ele foi chicoteado, ele foi preso, mas em nenhum momento ele retrocedeu. E na última palavra que ele falou, ele olhou e disse: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé, e vejo agora a coroa da justiça está guardada para mim nos últimos dias, e não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a vida do Criador dos céus e da terra. Se tu ama a vida de Deus, você não retrocede, você permanece para a vitória. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. No dicionário, o significado de constante é algo que não muda, que não varia, ou seja, algo que é fixo. Então, se você quer ser um homem e uma mulher de Deus, confiando na palavra, nos mandamentos, acreditando que ele virá um dia e não tardará, você vai ter que ser um homem constante, que não muda de pensamento, que não varia os seus pensamentos e que é fixo naquilo que você acredita. Se você acredita, se você confia, você vai ter que ser ali fixo em Deus, permanecer na posição diante do Criador dos céus e da terra, olhando para o céu e dizendo: não importa, Senhor, o que vem diante de mim, o que importa é que um dia o Senhor virá e não tardará. E quando o Senhor vir, eu tenho a certeza que o Senhor me buscará para ir morar com o Senhor na sua glória, na sua majestade. Aleluia! Glória a Deus! Em 2 Reis 18, 5 e 6, Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Preste atenção. Quem conhece a história de Ezequias sabe que ele foi ali um homem abençoado por Deus. Ele estava enfermo de uma chaga. O Senhor ali olhou o profeta, mandou dizer para ele que ele iria morrer, que os dias dele estavam findados, que ele deveria acertar a casa dele. Mas um homem que confia no Senhor, Aleluia! um homem que confia no Senhor, ele não liga para a dificuldade, ele não liga para o que está diante dele. Ele ali se encolhendo na sua cama, olhando para a parede, ele começou a falar com o Criador dos céus e da terra: eu pratiquei os seus mandamentos, Senhor, eu fiz a sua vontade, eu fiz tudo aquilo que o Senhor me mandou em sua lei. E antes do profeta sair de dentro ali do palácio dele, Deus manda ele voltar para trás e acrescentar os anos de vida dele. Aleluia! Sabe por quê? Porque um homem que é fiel, ele não retrocede a palavra do Senhor. Aleluia! Ele acredita no Senhor até a beira da morte, e não há quem possa tirá-lo da presença do Criador dos céus e da terra. Aleluia! Aleluia! Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel, Glória! de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Quem confia no Senhor, igreja, dá bom testemunho da palavra de Deus. A palavra que vai falar que
Quando ele estava vivo não havia, depois que ele morreu não houve homem semelhante a ele. Sabe por quê? Porque confiamos que o Senhor ele virá e não tardará. Confiamos que estaremos com o Senhor e ali passará toda a nossa dor e nosso sofrimento. Ele se aproximou do Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu os seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. O meu justo viverá da fé. E a palavra vai falar que o Senhor ele não sente prazer naqueles que retrocedem. E o que Ezequias ele fez? Ele viveu de fé. Ele se aproximou do Senhor e ali seguiu ao Senhor, obedeceu ao Senhor, andou em todos os mandamentos do Senhor e na lei de Moisés. Assim devemos ser nós. Andar diante de Deus, caminhar com Deus, fazer a vontade de Deus, praticar a lei do Senhor. Porque o justo ele vive disso, é de fé, é de confiança, é de se dedicar, é de se entregar, é de praticar, é de amar a Deus. Porque quando nós confiamos, o Senhor ele age, ele entra com providência. Não há dificuldade, não há barreira, não há limite que possa ali com aqueles que são do Senhor. Nós estamos aqui diante de Deus, buscando aquele que pode fazer tudo e todas as coisas. Nós temos que ter fé para isso. E nunca nós podemos retroceder, porque nós confiamos em Deus. E quem confia em Deus não quer deixar que o Senhor, não quer que o Senhor se entristeça, que o Senhor não sinta prazer nele. Quando o Senhor não sente prazer, duro é vivemos longe dele. Viveremos maltratado, moribundo, caído, decepcionado, triste, abatido, doente, enfermo, porque estamos longe do Criador. Jó 23:11. Mas suas pisadas, os meus pés se firmaram. Guardei o seu caminho e não desviei dele. Amém? Nas suas pisadas, os meus pés se afirmaram. Guardei os seus caminhos e não desviei dele. O justo ele vive da fé, ele não retrocede. Então as nossas pisadas ele tem que ser firmado diante do caminho do Criador dos céus e da terra, diante das pisadas de Cristo Jesus pelaquela cruz, para ser pregado, para ser crucificado por amor de cada um de nós. E a palavra do Senhor vai falar: guardei o seu caminho e não me desviei dele. O justo ele guarda, aquele que tem fé, ele guarda o caminho do Senhor e não se desvia dele, porque ele sabe que o Senhor não vai se agradar. Ele sabe que o Senhor não se deleita naquele que retrocede. Ele sabe que o Senhor já não sente mais prazer, já não vai vir mais com ação, já não vai vir mais ali com prodígio diante dele. Porque o Senhor ele ajuda aqueles que nele confiam. Porque ele sabe que o nosso desejo é estarmos com ele um dia. Que o nosso desejo é se deleitarmos e se alegrarmos em seus mandamentos. Amém? Amém. Atos 20:24. Em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério, que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. O justo ele vive da fé. Em nada, porém, considera a vida, Paulo falou, preciosa. Nós não podemos achar a nossa vida preciosa demais para não andarmos no caminho de Deus. O mais precioso que há sobre a face da terra é o Senhor sobre as nossas vidas. Não podemos ter nada. Não podemos ter casa, não podemos ter dinheiro, não podemos ter carro. Isso nada vale. Nada vai alegrar o nosso coração. Se nós não tivermos nada, nada nos importa. Porque não é isso que alegra. Se nós não tivermos Deus em nossa vida, aí sim nós vamos sentir falta
de tudo. Tu vê que Paulo diz: em nada, porém, considera a minha vida preciosa. Nem a vida dele era preciosa. Por quê? Porque o que ele mais tinha como precioso era o Senhor em sua vida. Ele olhou e disse: contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério. Cumpra com alegria a sua carreira, o seu ministério diante do Criador dos céus e da terra. Isso é o que mais vai alegrar, isso é o que mais vai te dar prazer, isso é o que mais vai fazer que você se alegre diante de Deus. É ser um homem verdadeiro diante do Criador dos céus e da terra. Nós achamos a nossa vida preciosa demais, mas Paulo não achou. Ele disse que eu cumpro a minha carreira, o meu ministério diante de Deus. A minha vida nada é sem Ele. E olha que ele foi morto, arrancaram a cabeça dele a um fio de espada. Sabe por quê? Porque ele amava o Evangelho. Ele levava o Evangelho com determinação, coragem e respeito diante de todos que estavam diante dele. Ele diz que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério, que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Nós estamos sentindo alegria? Nós estamos sentindo o prazer de servirmos, de ministrarmos diante do Senhor, de falarmos a palavra de Deus sobre aqueles que estão sobre a face da terra? Ou estamos querendo recuar? Ou estamos querendo desanimar? Ou estamos querendo perder a fé? Por causa que nós achamos que mais precioso é a nossa vida, é aquilo que conquistamos, é aquilo que obtemos, é aquilo que temos, é a nossa vontade. A nossa vontade, os nossos desejos, a nossa vida, as coisas que há no mundo, ela não pode ser mais preciosa que Deus sobre toda a humanidade. Em 1 Timóteo 15:58, portanto, meus amados irmãos, mantenham-os firmes e em que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Sabe por que Paulo, ele confiou o ministério, ele dedicou a vida, ele não retrocedeu? Porque ele sabia que nada diante de Deus é inútil. Tudo que nós fazemos, igreja, diante de Deus não vai ser inútil. Vai ser para a glória, vai ser para a honra, vai ser para a majestade do Criador dos céus e da terra. Se você achar que você está entregando a sua vida e é inútil diante de Deus, fique sabendo que não é. Porque quando você entregar a sua vida ao Senhor, se você precisar de uma cura, Ele vai te curar. Se você precisar de uma porta de emprego, Ele vai te dar. Se você precisar de uma libertação, Ele vai te libertar. Se você ali estiver fraco, Ele vai te fortalecer. Não é inútil aqueles que servem ao Criador dos céus e da terra. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz: mantenham-se firmes, em que nada vos abale. Sejam sempre dedicados às obras do Senhor. Sejam firmes, sejam corajosos, sejam dedicados. Não deixa que nada abale a vida de vocês. Tem crente que vem um vento, vem uma tempestade, ele já quer retroceder. Tem crente que ali passa por uma provinha, o Senhor não está comigo. Tem crente que vai buscar o Senhor: eu não senti o Espírito Santo, já estou sem Deus. Isso é mentira de Satanás. Nós temos Deus a todo momento, a toda hora. E aqueles que confiam no Senhor, a palavra vai falar que não é inútil. Quando eu entro diante da casa de Deus, eu tenho resposta, eu tenho a presença do Criador, eu tenho o céu diante de mim, eu tenho os anjos ao meu redor, eu tenho o Espírito Santo sobre a minha vida, eu tenho o Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré sobre mim. Nada é inútil quando acreditamos, quando confiamos no Criador dos céus e da terra. Não se abale, não se temorize, não retroceda. Sejam valentes, sejam corajosos, sejam determinados diante do Senhor. Porque tudo que fazemos diante de Deus não é inútil. É para a vontade, é para a honra, é para a glória do Criador dos céus e da terra. Olha para o teu irmão, para finalizar.
E diz assim: nós não somos daqueles que retrocedemos, mas daqueles que crê para a salvação da alma. Amém, igreja? Agora preste atenção para finalizarmos. Versículo 39 de Hebreus capítulo 10. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que crê para a salvação da alma. Nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, nós não somos daquele que vem ali com temor, que vem ali querendo retroceder, que tudo desanima. Nós somos daqueles que permanecem, daqueles que não retrocedem, daqueles que sabem que não quer a perdição da sua alma, mas ele quer a conservação da sua alma, para poder estar diante do Criador dos céus e da terra. Conservem a sua alma, conserve o seu coração, conserve a sua mente diante do Criador dos céus e da terra. Não retroceda, porque aqueles que retrocedem, eles retrocedem para a perdição, eles retrocedem para entrar para um caminho de dor, de treva, de angústia. Mas nós não, nós somos daqueles que entramos na casa do Senhor, confessamos Ele como nosso único Salvador, o único suficiente Salvador. Sabe por quê? Para conservarmos a nossa alma para o reino do Criador dos céus e da terra.